Saudações, camaradas cinéfilos. Aqui é o Fidel Barbosa Fernandes, aqui é o meu canal 20 Tiros contra a Parede. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre o filme Ex Machina, Instinto Artificial. Eu estou gravando esse vídeo por causa da recomendação de um amigo meu, chamado Felipe, aqui do Juazeiro do Norte. Valeu, Felipe. E não só por isso, mas também por dois aspectos muito fundamentais, que eu não percebi na hora que ele me recomendou, mas agora eu percebo, que é o debate do filme, e dois, o seu realizador. Vamos começar pela parte 2. O Alex Garland, ele vai estar lançando esse mês de abril, exatamente no mês de abril, o filme Guerra Civil com o Wagner Moura. Então, não podia estar um tema mais atual, pelo menos no sentido artístico, e no seu debate, que é a inteligência artificial, e um estudo bem aprofundado nessa questão. Bom, mas quando a gente repara no filme, na verdade, o tema dele não é inteligência artificial, e sim o uso de dados. E o uso de dados, vazamento de dados, esse tipo de conteúdo que a gente está tão ocupado nas mídias sociais e nos sites de buscas, como o Google, por exemplo, a gente precisa estar sempre atento. E em 2014, que foi o ano do lançamento do filme, esse filme estava no auge tanto da paranoia com vazamento de dados, por causa do governo dos Estados Unidos e do caso Snowden, que não esquecemos que o Snowden foi basicamente escorraçado, né, na falta de palavra melhor, extraditado, não foi, mas ele saiu do país porque ele expôs todo esse vazamento de dados do governo americano. E sem contar que a gente precisa também estar lembrando que o governo americano estava estava meio que entrando no espaço brasileiro, e isso gerou uma puta questão diplomática com a Dilma e tudo, lá do governo Obama. Enfim, isso em 2014. Outra questão do filme é, primeiro, os efeitos especiais e seu roteiro. Não ironicamente, quer dizer, não coincidentemente, o filme foi indicado tanto para melhor roteiro original quanto para melhores efeitos especiais. Bom, os efeitos especiais do filme são uma brincadeira, muito bons. E o roteiro dele, que se sustenta à base de bons diálogos. E um bom filme não precisa de mais que isso. Bons diálogos. Porque a estrutura final de um filme, quando você senta lá e começa a fazer ele, é o quê? É uma pessoa conversando com a outra. Então, se isso não funciona, você não tem filme. Não tem filme nenhum e não tem nada que o sustente. Bom, e para ter bons diálogos, você precisa, de um tema importante, e dois, de uma boa construção de narrativa. E esse filme tem isso. Ele tem isso pois ele está no centro do debate da inteligência artificial, então o espectador fica curioso para assistir aquilo, e outra que ele também deixa sempre um conflito ali. Então, o espectador, além de estar interessado naquilo, ele está sendo desafiado e toda hora curioso para ver até onde aquilo vai. Isso do ponto de vista narrativo. Agora, do ponto de vista temático, o filme também aborda questões, como eu já bem pontuei, muito relevantes. Bom, eu estou falando tanto do filme, mas eu ainda não falei sobre o que o filme é ou sobre a história dele. Então lá vamos nós. O filme basicamente trata desse cara, que é o Caleb, e aí ele trabalha numa Big Tech, na Big Tech de pesquisa, que fica implícito que é o Google, né? O Google, aí ele, não vou falar que é o Google, mas foda-se, talvez seja o Google. E aí ele tem essa oportunidade única de conhecer o CEO da empresa, que é o Nathan. Lá, aí ele vai para um lugar bem afastado, bem especial, no sentido de ser uma coisa espacial, e isso é outra coisa que a gente pode abordar, pois se a gente pensar bem, o que é mais caro além do espaço que a pessoa ocupa. Então aquele cara que ele está num lugar afastado, parece que ele é dono de uma ilha inteira. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro e espaço você tem. Quanto menos dinheiro, menos espaço você tem para você ficar. Então, é basicamente essa uma lógica também. Por exemplo, você vai morar num aluguel, você paga mais caro por mais metro quadrado. Basicamente isso. E ele tem dinheiro pra caramba. Por quê? Porque ele é o CEO da maior empresa, que não é a Google, mas é a Google. Então foda-se. E aí, esse cara, ele é bem excêntrico, blá 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 blá. E o Caleb, ele vai estar participando desse experimento de testar uma inteligência artificial. Só que ele não vai testar no método convencional
teste de Turing, né? Ele vai começar a conversar e aí as camadas vão se aparecendo. Por quê? Porque ele vai tratar da questão única e objetiva de particularidades biológicas no aspecto do computador ou da máquina. E isso, claro, que é para tratar da inteligência artificial numa ramificação muito mais interessante e assustadora, principalmente, pois todo bom filme precisa ter uma pitada de terror. E esse filme não foge à regra. Esse filme também tem isso. É um filme que tem muito, muito terror e muita esquisitice. Enfim, essa inteligência artificial que ele vai debater junto é a Eva. Acho que é Eva, isso. Eva. E o filme se debruça nesse sentido. Entretanto, contudo, todavia, como eu bem disse, não é um filme que deixa a mensagem dele clara. Tudo bem que há dois filmes, grandes filmes, que tratam bem essa questão da inteligência artificial, e fica a recomendação para saber também. Um que é o do Kubrick, o 2001, Odisseia no Espaço, lá da década de 60, que já também trabalhava essa questão da inteligência artificial como uma forma maléfica. E nós temos também o recente Her, do Spike Jonze, que é um filmaço e trata principalmente sobre solidão, mas especificamente também sobre inteligência artificial e como ela afeta a nossa vida. Outro fator importante que a gente não pode deixar de destacar no filme é a sua misoginia implícita. Misoginia implícita no sentido de que você vai ter as máquinas artificiais como mulheres extremamente sexualizadas para satisfazer o prazer dos homens ali presentes. E isso não está tão distante da realidade se a gente pensar que todas as inteligências artificiais que a gente tem de atendimento ao público, que são Alexa, Siri, todas têm nome feminino, e isso não é por acaso, é para ser nossa secretária particular. Não sou eu que estou falando, são os próprios analistas dessas companhias que falam isso. Dito isso, a perspectiva desse filme só aumenta nesse pensamento crítico voltado para a questão mais à esquerda também, pois a gente não pode deixar de ver que também são pautas importantes para a luta da esquerda, que é os direitos das mulheres. Esse é um baita filme e nos deixa alerta para várias coisas importantes no mundo de hoje. Inteligência artificial e uso dos dados. E eu rebato de novo nesse ponto, porque, claro, já é extremamente divulgado, mas não podemos deixar de esquecer que, hipótese alguma, que a forma como a gente usa nossos aparelhos celulares, nossos algoritmos, tudo é condicionado para afetar a nossa mente e saber como a gente vive e como a gente faz as coisas do dia a dia e tudo isso explorado sem a nossa permissão, pois nós temos o direito à privacidade, que está assegurado na Constituição Federal. Um pequeno acréscimo no vídeo que eu esqueci de comentar, que enquanto eu estava editando ele, eu lembrei que a questão que o filme trata sobre essa questão da relação e da mentira que é vendida pelos liberais de grandes figuras como Elon Musk, Mark Zuckerberg, por aí vai, desse cara que é o grande gênio autêntico e isolado. As coisas não são bem assim. Há muito incentivo fiscal do governo, etc. E também muitas violações da lei, como é o caso numa cena em que ele fala, o Nathan, né, que é o CEO da Google, ele fala sobre como ele conseguiu construir a linguagem da Eva para ela poder fazer a leitura dos sentimentos e das captações das pessoas. E ele fala claramente que simplesmente roubou os dados das pessoas. Bom, é isso, era só isso mesmo. Valeu.
Enfim, pessoal, é isso. Esses são os comentários que eu tenho a respeito do filme, a partir de uma perspectiva da esquerda, do que eu acredito que tenha sido a proposta do filme. Deixem aí nos comentários recomendações para futuros vídeos. E não esqueça de curtir e nem de se inscrever no canal, que eu estou começando agora. Isso vai ajudar muito, muito mesmo.